Boa noite. No Banqueta em Foco de hoje, vamos debater a mini reforma política que foi aprovada recentemente no Congresso Nacional. Para isso, recebemos em nossos estúdios o estudioso em legislação eleitoral, Fernando Uardi. Fernando, é um prazer recebê-lo novamente aqui. Fernando, quais são as principais mudanças dessa mini reforma política? Fred, é um prazer estar novamente na TV Banqueta. Boa noite a todos. As principais mudanças são a redução do prazo de filiação partidária de 1 ano para 6 meses e a janela que foi aberta para que os atuais políticos que mantêm cargos de vereadores e nas próximas eleições possam mudar de partido sem sofrer nenhuma penalidade. Mas eu gostaria de salientar, inicialmente, outras mudanças também importantes, como o limite de doações, a contratação de empresas, né, e também as doações de pessoas físicas, que sofreram modificações nessa reforma e que serão importantíssimas para o processo eleitoral do ano que vem. Então vamos partir da questão das doações. Isso. O que mudou? Como é que vai funcionar a partir do ano que vem? O limite de doação permanece para a pessoa jurídica em 2%, como sempre foi. 2% sobre os rendimentos brutos da empresa auferidos no ano anterior. E também de 10% para pessoas físicas, né? Deixar claro que não é 10% sobre o patrimônio pessoal da pessoa física, e sim dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior, de acordo com a Receita Federal. E esse limite de 2%, que poderá chegar até a 20 milhões de reais pelas empresas, e que houve essa alteração muito importante, porque ela agora limita entre esses 2%, 0,5% para um determinado partido. Então os 2% não poderão ir, ou seja, até 20 milhões de reais, especificamente para um partido, só 0,5%. E esses limites serão muito, mas dessa vez muito bem seguidos pela Receita Federal, fazendo cruzamento com as informações que serão dadas nas prestações de contas parciais. A primeira e a segunda parciais, que são no mês de agosto e setembro, e a prestação final, que será até dia 5 de novembro. Então, um exemplo, Fernando, uma empresa X aqui de Nova Lima, vamos colocar o ano 2016, está aí batendo na porta aí, como o nosso norte. Uma empresa aqui de Nova Lima, nos seus rendimentos, não o seu patrimônio, não é isso? Isso. Os rendimentos brutos dela, no ano de 2014, foi de 100 mil reais. Ok? Isso. Ela pode doar até 20%. É 20%. Então ela pode doar até 20 mil reais. Isso. Ela é simpatizante do PT. Ela não pode doar 20 mil para o PT. Ela vai doar 0,5% de 20 mil para o PT? Pro PT. Ou para a coligação, né, os 20%. Os 2% seria até 20 milhões. Nesse caso, dos 100 mil, 20 mil reais. É o máximo que ela pode doar para todos os partidos. Todos. Seja partido sozinho ou coligação. Mas do partido sozinho ela só pode doar 0,5%. Isso evita de, não falando a nível municipal, porque as doações são bem inferiores, mas para evitar o que vem ocorrendo com a Operação Lava Jato, que empresas como a Odebrecht, como a Camargo Corrêa, doaram 15, 20 milhões, 80 milhões para um grupo partidário. E mais outro detalhe que foi acrescentado nessa reforma é que, além desses valores, os doadores originários continuarão a aparecer, mesmo que a empresa faça essa doação diretamente para o diretório estadual do partido, no caso de eleições estaduais, ou no caso das eleições do ano que vem em Nova Lima, que serão municipais, o partido fará doação para o candidato especificado pela empresa, mas no recibo terá constatado novamente o doador originário. Ou seja, se uma grande empresa da cidade fizer uma doação, mesmo que fosse dentro dos 2%,
para um determinado partido ou coligação a nível do partido, o partido irá receber, e mesmo que essa empresa tenha feito a colocação do candidato, eu quero que esse dinheiro vá para o candidato X. Esse dinheiro irá para o candidato, que fará um recibo eleitoral para o partido, e no partido, no recibo, constará dele para o partido que a doação veio daquela empresa. Porque hoje doa-se para o diretório passa para o candidato, mas não informa de onde veio esse dinheiro. Não. Mesmo que já constava essa determinação, no recibo, essa questão da doação originária, mas ela não estava especificada por lei. Então, muita gente fraudou o processo eleitoral de 2014, não colocando o doador originário. Agora não, é obrigatório. E isso é muito importante para evitar. Agora, se a empresa fizer limites acima desse valor, de 2% ou de 20 milhões durante a campanha toda, ele será multado em 5 vezes o valor. Então, isso aí vai brecar, não para as eleições municipais, que eu não acredito, mas para as eleições estaduais e a eleição federal de presidente da República. Isso é muito importante para... E um detalhe, as empresas que estiverem fazendo obras contratadas pelo município não poderão fazer doações. Nenhuma? Nenhuma, não. É justamente para evitar que elas, desde que elas sejam, outro detalhe importante, registradas no município. Evidente que essas empresas poderão, já sabendo da lei, registrarem suas empresas em municípios vizinhos, como Raposos, Riacima, Belo Horizonte, para poder fraudar o processo eleitoral e poder, mesmo contratadas pela prefeitura, mas com registro em outro município, fazer as doações. Ela vai poder fazer. O que a Justiça Eleitoral quer com isso? Evitar o Caixa 2. Só isso. E na questão, tem mais algumas mudanças referente a isso? Não, só para você ter uma ideia, nas eleições municipais de 2012, nós tivemos, tanto na campanha do Cassinho quanto na do Vitor, doações de R$100 mil. Ou seja, 0,5% permitido. Essas empresas receberam doações de 100 mil que estariam dentro do 0,5%. Então, assim, mas feitas legalmente, quero deixar isso bem claro, né? Mas já houve dentro de Nova Lima empresas que doaram esses valores, né? Então, mas fizeram a doação legal, isso é permitido. Então, as prestações foram devidamente aprovadas pela Justiça Eleitoral e ratificadas nos tribunais superiores. Então, empresas hoje como Concita e outras não vão poder mais doar? Não vão. Se elas tiverem registros do seu CNPJ no município, não vão poder mais doar. Isso é para evitar que sejam feitos aditamentos nos contratos, favorecendo o candidato à reeleição, porque no caso de Nova Lima, a gente tem que deixar isso bem claro, que a reeleição foi extinta, né, por emenda à Constituição. Porém, como o nosso prefeito está em primeiro mandato, ele ainda pode candidatar à reeleição. Outra informação importante. E para evitar que seja utilizado, não estou dizendo, né, a Justiça está simplesmente precavendo para que não exista possibilidade de uso de Caixa 2 na campanha. Por quê? Porque a empresa X que estiver prestando serviço para o município, ela não poderá fazer doações. Até quando? No ano? Só no ano da eleição. Só no ano da eleição. Como a eleição ano que vem, a circunscrição dela é no âmbito municipal, vai atingir somente os candidatos a vereadores e prefeito. Então, você tem uma empresa situada aqui que prestou serviço para a prefeitura até dezembro desse ano e ano que vem não prestar mais serviço, ela pode doar? Pode doar. Aqui a empresa que estiver prestando serviço, né? Agora, voltando num assunto que às vezes a gente pode estar até antecipando, Fernando, as suas anotações, a reeleição foi vetada também? Foi. A reeleição de prefeitos, governadores e presidente da República foi extinta.
Mas, porém, como ela já existia antes e não se pode mudar as regras do jogo, como a gente fala na linguagem do futebol, com o jogo em andamento, as pessoas que estão em primeiro mandato podem candidatar à reeleição. Não é o caso que é o caso de Cassinho e do governador Fernando Pimentel. Mas a presidente Dilma, que já está na reeleição, ela já não poderia disputar, obviamente. Mas a partir de 2020, aí sim, esse processo da eleição municipal 2020 e a de 2022 de presidente e governador, mesmo quem for eleito em 2018 não poderá mais ser reeleito. E aqui aumentou o número de os anos do mandato de 4 para 5 ou permaneceu? Não, permaneceu em 4 anos. Havia sim uma discussão ampla no Congresso, e tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, de se manter, de aumentar para 5 anos, extinguindo a reeleição. Mas não, a reeleição foi extinta e foi mantido o mandato de 4 anos para vereadores, deputados estaduais, federais, presidente, governador e presidente, e de 8 anos para senadores. Ok. Fernando, pedi um minutinho para a gente chamar o break comercial. Como vocês puderam comprovar, a gente tem muito assunto, assuntos interessantes e o principal, assuntos que vão mexer, que vão mudar o cenário político local da cidade. Por isso esse programa é tão importante, não só para quem participa da política, mas também para a população. Um minuto só, daqui a pouquinho a gente volta. Garantir o futuro e tudo o que você já conquistou. É isso que o Brasil está fazendo, ajustando gastos para avançar em áreas essenciais, como a produção de alimentos. Este ano, estamos investindo mais de 180 bilhões em crédito para o produtor rural, para aumentar a produção e garantir alimentos de qualidade, com preço justo para todos. Mamãe, tem mais. Ministério da Agricultura, Governo Federal. Não quero mais. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya, uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda: a forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, fique sempre atento. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criadores do mosquito. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. O trabalho do governo federal avança em Minas Gerais, avança no Brasil. O Minha Casa Minha Vida realizou o sonho de mais de 274 mil famílias no estado. Na saúde, 4 milhões de mineiros recebem medicamentos gratuitos. E com mais médicos, mais de 1.500 profissionais beneficiam 5 milhões de pessoas. Na educação, 362 creches foram construídas e já estão garantidos recursos para mais 671 creches. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. No Banquete em Foco de hoje, recebemos em nossos estúdios Fernando Arde, estudioso hoje em legislação eleitoral, que estamos debatendo a mini reforma política que foi aprovada recentemente no dia 10 de setembro no Congresso Nacional. Já passou pela Câmara, primeiro e segundo turno, e foi aprovado no Senado. Fernando, Nova Lima, como o povo de casa sabe, está passando a questão política da cassação do prefeito Cassim Maiani, que está aí por liminar. Essa mini reforma mudou um pouco a questão de cassação? Mudou. Mudou, e foi uma grande mudança no processo eleitoral em relação a sendo o prefeito cassado, não mais será a eleição do segundo colocado.
ela não terá mais validade a partir do próximo pleito. Ou seja, a eleição, caso o prefeito venha a ser cassado, ou o mandato dele, ou o cargo, venha ficar vago por morte ou por qualquer outro impedimento, a eleição será anulada. E uma nova eleição será feita. Será uma nova eleição. E o tribunal, indiferente se o primeiro colocado obtiver 50% dos votos, como aconteceu na eleição passada. O Cassim teve 49,7% dos votos e o Vitor 43, 44%. Como o Cassim não atingiu 50% mais um voto, o Vitor Penido tem todo o direito, já está inclusive até diplomado junto com o seu vice-prefeito, Luque, para assumir, caso a gente sabe que o Cassim continua prefeito através de uma liminar concedida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Caso essa liminar seja cassada, o que eu acredito que o julgamento deve ocorrer no início de dezembro, né? O prefeito, o Vitor Penido, assume a prefeitura como segundo colocado. Se esse processo, essa mudança já tivesse validada para a eleição de 2012, nós teríamos uma eleição até 6 meses antes do término do mandato. Até 6 meses do término de uma nova eleição. E não, depois? Aí assumiria a Câmara de Vereadores, terá que fazer uma reunião entre os vereadores e eleger o prefeito, o vereador prefeito, que ficaria até dia 31 de dezembro. Uma eleição indireta. Fala-se, até, por exemplo, o Cassim está sofrendo a CPE, a Comissão Processante Especial. No caso, se fosse nessa nova regra, também é uma nova eleição? Uma nova eleição. Seria uma nova eleição. Qualquer tipo de cassação. Qualquer tipo de perda de mandato seria uma... E aí o que assumiria atualmente, caso ela ocorresse, ela vier a ocorrer a partir de 1º de janeiro, um ano antes, pela lei orgânica do município, não assume Vitor e Luque. No meu entender, assumirá o presidente da Câmara, que é Zé Guedes. Nós estamos falando da CPE ou nós estamos falando de tudo? Não, nós estamos falando, desculpa, nós estamos falando da comissão processante também, porque ela já vale para agora. A comissão processante, caso venha cassar o prefeito, se essa cassação ocorrer até dia 31 de dezembro, assume Luque, Vitor e Luque. Se ela ocorrer nos últimos 4 trimestres do último ano da legislatura, que é essa agora, assume o presidente da Câmara. Isso é o que diz a lei orgânica do município. A questão da CPE. E a questão do processo que o Cassim está sofrendo em Brasília? Em Brasília também eu entendo que, sendo nos 4 trimestres do último ano da legislatura, que será de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016, no meu entender, assume o presidente da Câmara, que atualmente é o vereador Zé Guedes. Mas se tivesse valendo já essa mini-reforma, já estivesse valendo, seria diferente. Teria até 6 meses antes uma nova eleição, o que eu acho que seria muito ruim para o município, né, que já vem passando toda essa crise política, administrativa e institucional, e ter 2 eleições. Uma às vezes com 7, 8 meses de antecedência e uma com 3 meses, só para concluir o mandato. Então o ideal seria o que a lei está prevendo aqui nos últimos 6 meses, uma eleição indireta entre os vereadores, assume um deles e termina o mandato até dia 31 de dezembro. Então, só para resumir para o público de casa entender, as regras atuais de hoje, de acordo com o Fernando, caso o Cassim perca esse último recurso, podemos dizer assim, em Brasília, ou caso a CPE, que ele vem sofrendo na Câmara de Vereadores, casse ele a partir de janeiro do ano que vem, quem assume a prefeitura é o presidente da Câmara, no caso o vereador Zé Guedes. Correto. Na nova mini-reforma, a partir de 2016, caso ocorra qualquer tipo de afastamento do prefeito, seja por CPE, CPI ou qualquer processo como esse que o Cassim está sofrendo, que começou aqui com o Dr. Juarez, findando lá em Brasília, tem-se uma nova eleição. Não é isso, Fernando? Isso. Fernando, uma outra mudança também importante é que os políticos, principalmente Nova Alimentos, estão preocupados apenas com a janela e com o prazo de filiação, é a questão do coeficiente eleitoral. A legenda acabou ou não?
Não, a legenda não terminou porque a eleição de vereador é uma eleição proporcional. O que é essa proporcionalidade? É o número de votos que o partido sozinho ou a coligação com todos os partidos recebe. Não existe, eu já declarei isso aqui uma vez, existe partidos sem candidatos, mas jamais vai existir candidatos sem partido político. Por isso que quando, no caso de vereadores, o candidato recebe 5 números. Os 2 primeiros números representam o partido do qual ele é filiado. Tanto é que você, se não quiser votar em ninguém daquele partido ou da coligação, você pode votar só na legenda do partido, que são os 2 votos validados pela justiça. O voto nominal, o que você determina qual é o seu candidato, e o voto de legenda. Voto branco, nulo e abstenção não vale para nada. Muita gente confunde isso falando que quem vota branco está beneficiando o partido maior. Não, isso não tem nada a ver. Agora, a legenda não terminou e vai ser importantíssima na eleição do ano que vem. Logo depois, Fred, é muito importante salientar que toda essa mini-reforma tem 15 dias úteis para ser sancionada pela Presidente da República. Então foi dia 10, foi aprovado no dia 10 para que dê tempo dela aprovar antes do dia 2 de outubro. Caso essa mini-reforma não seja sancionada pela Presidente antes do dia 2 de outubro, tudo isso aqui só vai valer para a eleição de 2018, de deputados estaduais, federais, senador e presidente da República. Nosso debate todo é em cima da probabilidade dela sancionar. Que anteriormente essa discussão da mini-reforma vem há bastante tempo, mas precisava de passar no primeiro turno na Câmara, depois segundo turno e depois no Senado. Esse caminho todo foi percorrido, agora falta a presidente. Mas voltando ainda na legenda, tem uma mudança importante? Tem. O candidato hoje vai ter que atingir 10% dos votos, 10% do quociente eleitoral, que na eleição passada foi de 4.824 votos. Como que se chega a esse quociente eleitoral? É uma conta simples. Nós temos 10 vereadores, foram 48.240 votos válidos na eleição passada, você divide por 10, 4.824 votos. Esse é o número que o partido tem que atingir para eleger o primeiro vereador. Mas acontece que hoje não adianta só atingir este quociente eleitoral. É necessário que o candidato tenha acima de 482 votos. O que a justiça quer com isso? Evitar que amanhã surja aí um novo Tiririca, o Clodovil, já falecido, que tiveram mais de 1 milhão de votos, quando o quociente eleitoral em São Paulo foi de 450 mil votos. Quer dizer, um candidato elege 2, 3 outros candidatos. E teve candidato com menos de 3 mil votos, que foi eleito deputado federal, e candidatos com 100 mil, 120 mil votos ficaram de fora. Agora não. O deputado, no caso do Nova Lima, o vereador, terá que ter 482 votos. Não foi o caso da eleição passada, que o que foi eleito com menos votos teve 810 votos, quase 16,8%. Então essa cláusula inclusa aqui evita que o candidato seja eleito com pouco voto, mas continua punindo o candidato que teve muito voto, mas que o partido não atingiu a legenda, como ocorreu com o partido do PPS na eleição passada. Com o João Marcelo. Com o João Marcelo, que teve quase 1.000 votos, bem superior, ele estava entre os 10 mais votados, mas como o partido não chegou à legenda, ao quociente eleitoral, ele ficou de fora. Continua a mesma coisa, é só tomar cuidado para a legenda permitir o voto do seu beneficiado, ele tem que ter 10% do valor do quociente eleitoral. Fernando, vamos entrar então na grande vedete aí, a questão da 6 meses para se filiar, não é isso? Isso. Atualmente a regra dizia-se que é 1 ano para você, se você quiser ser candidato
a vereador ou a prefeito nas próximas eleições, você deveria se filiar a um partido político até um ano antes, ou seja, seria agora dia 2 de outubro. Isso. Por isso essa efervescência toda agora no cenário político novalimense. 2 de outubro. Com essa nova mudança, se você de casa quer participar do processo eleitoral novalimense, você pode procurar um partido político até que dia? Até, se aprovada... Nós estamos pensando sempre na probabilidade da sanção aprovação da presidente. Aí, o que seria dia 2 de outubro, passou para dia 2 de abril, 6 meses antes da eleição. O primeiro turno da eleição é sempre no primeiro domingo de outubro. Vai ser dia 2 de outubro, então 6 meses antes será no dia 2 de abril. Vai abrir um espaço para que os partidos possam se estruturar melhor, porque um ano antes... Eu entendo que prejudiquem muito a possibilidade do candidato, que não, nem posso dizer do que já está na Câmara, né, os 10 vereadores, mas os candidatos ficam presos ao partido durante um ano. Só de passar o dia 2 de outubro ele já não pode mais mudar de partido. Mesmo que o partido mude todo o programa dele, a linha pragmática dele e vá apoiar um candidato totalmente adverso ao estatuto, ao programa, ele não pode sair, ele tem que caminhar junto. Né? Então, esses 6 meses vai alterar em muito o processo eleitoral. Por quê? Porque todo mundo vai ficar aguardando. Ninguém vai querer filiar o partido agora, indiferente que os partidos vão ficar com as listas prontas. Sancionada a lei, aí todo mundo vai poder mudar do partido mesmo. É uma informação importante, né? Tanto o partido quanto você aí que está pretendendo ser candidato, tem que aguardar essa sanção, porque depois pode... Isso. É evidente que os partidos já estão preparados para caso não haja a sanção da presidente. O que eu acho muito difícil de não ocorrer. O que ela pode vetar é só a questão das doações, daqueles limites de até 20 milhões. Porque há um julgamento de uma ação de inconstitucionalidade sendo julgada no Supremo, e ela não vai querer aprovar, sancionar a lei com isso, passando por cima da decisão do Supremo Tribunal. Mas esses 6 meses, na minha opinião, é importante para os candidatos, muito. Não só os vereadores. Na sociedade civil, na minha opinião. Porque lá na frente, às vezes as pessoas poderiam, né, se arriscar e querer participar do processo político, que é tão importante para nós. Né? E junto a essa diminuição do prazo de 1 ano para 6 meses, veio a janela. Como ocorre no futebol, né, vai ocorrer também na política. Essa janela de 30 dias, ela ocorre 1 mês antes do prazo de filiação partidária, que será dia 2 de abril. Ou seja, de 2 de março a 2 de abril, os atuais detentores de mandatos, sempre lembrando, o deputado federal, estadual, o senador não, que é eleição majoritária, ele não poderá mudar nos 30 dias que vem agora, não. De março, não. Só pode o vereador. Só o vereador. O deputado estadual e federal terá que esperar 2018 para fazer a mudança. Com isso, o que quer a Justiça Eleitoral? Que o detentor de mandato permaneça, no mínimo, 80% fiel ao partido. Quando ele mudar em abril, ele já vai ter cumprido 80% do mandato. Então ninguém vai poder falar em fidelidade partidária. E eu vou dar um exemplo aqui no sentido que um deputado do PDT federal, lá do Rio Grande do Sul, deu na hora da votação. Ele disse que é como se fosse um casal, né, marido e mulher, que depois de um certo tempo de casados, identificou que, né, não estava havendo o básico. O amor acabou. O amor acabou, o básico. E a igreja diz que o que Deus uniu não separa. Tudo bem, eu não estou aqui para discutir assuntos relacionados à igreja. Mas
ela pega a chave da algema e joga fora. E o casal vai ser obrigado a viver o resto da vida infeliz. É o que está acontecendo com o processo eleitoral. O candidato está preso ao partido. Se ele sair do partido, ele corre o risco de perder o mandato e não conseguir nem ser reeleito no outro. Porque um processo hoje na Justiça Eleitoral leva 1 ano, no mínimo. Nós estamos vendo o processo do Cassinho, dia 21 de setembro agora, completa 2 anos. Né? Então a morosidade da Justiça, em todos os sentidos, é muito ampla, muito demorada. Né? Então eu sou a favor da janela, que vai permitir, principalmente no caso de Nova Lima, e eu peço até desculpa, mas no caso, o desgaste político que o PT vem sofrendo no município é muito grande, e também a nível nacional, com a presidente Dilma. Então, o vereador permanecendo no PT, as chances dele ser reeleito ficam bem difíceis. A gente tem que ser claro nisso. Então, permitir que o vereador, também descontente com essa situação, possa mudar de partido e candidatar por outro. Não, ele vai ficar preso ao partido o resto da vida. Enquanto ele for eleito, ele nunca mais vai poder sair daquele partido. Eu não posso concordar com isso, e é isso que a Justiça Eleitoral também não vai concordar mais. E a Presidente da República vai sancionar a lei com tranquilidade. Todo mundo pode ter certeza que antes do dia 30 essa lei está sancionada. E essas 2 mudanças, volto a repetir, os 6 meses de filiação partidária e a janela para que os detentores de mandato de vereadores possam mudar de partido, são fundamentais no processo do ano que vem. Fernando, vou te pedir um minutinho, porque no próximo bloco nós vamos entrar, propriamente dito, na situação da Câmara. Uma vez que a janela, nós estamos falando de detentores de cargo. O Fernando vai avaliar a situação de cada um dos 10 vereadores e também vai dizer a questão sobre o aumento do número de cadeiras. Até quando a Câmara Municipal de Vereadores pode definir sobre o aumento do número de cadeiras. É só um minuto, daqui a pouquinho a gente volta. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya, uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda: a forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, fique sempre atento. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criadores do mosquito. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Garantir o futuro e tudo o que você já conquistou. É isso que o Brasil está fazendo, ajustando gastos para avançar em áreas essenciais, como a produção de alimentos. Este ano, estamos investindo mais de 180 bilhões em crédito para o produtor rural, para aumentar a produção e garantir alimentos de qualidade, com preço justo para todos. Quer mais? Mamãe, tem mais? Ministério da Agricultura, Governo Federal. Mãe, quero mais. O trabalho do governo federal avança em Minas Gerais, avança no Brasil. O Minha Casa Minha Vida realizou o sonho de mais de 274 mil famílias no estado. Na saúde, 4 milhões de mineiros recebem medicamentos gratuitos. E com mais médicos, mais de 1.500 profissionais beneficiam 5 milhões de pessoas. Na educação, 362 creches foram construídas e já estão garantidos recursos para mais 671 creches. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Estamos de volta com o Banquete em Foco, que hoje recebe em seus estúdios o especialista em legislação eleitoral, Fernando Arde. Está falando sobre a mini-reforma política aprovada recentemente no Congresso Nacional. Fernando, nós deixamos a pergunta sobre a análise que o senhor faz,
que você faz na Câmara de Vereadores sobre a questão da janela. De acordo com com a mini-reforma, o candidato, o político que tem cargo, no caso os vereadores, podem mudar de partido entre o dia 2 de março a 2 de abril. Analisando caso a caso, vamos falar dos candidatos do dos vereadores do PMDB, Nélio e Ângela. Na sua opinião, muda alguma coisa? Não vejo possibilidade dos dois mudarem de partido, não. Também. Certo? No meu entender, por mais que o partido seja o partido do prefeito, eu não vejo desgaste político do partido na cidade, não. Já que nós estamos analisando não só o desgaste, tá, Fernando? O que a gente sabe de bastidores. Você tocou no assunto do prefeito, o prefeito pode mudar de partido? O prefeito pode, a qualquer hora. Mesmo na regra atual, né? Mesmo na regra atual, o prefeito, senador, governador e presidente da República, eles são eleitos em eleições majoritárias. Vence o mais votado e, em caso de empate, o mais idoso de idade. Então, isso já foi vencido no Supremo Tribunal Federal, quando a senadora Marta Suplicy deixou o PT e ela está sem partido, e veio alguns assuntos sobre a perda de mandato dela e o primeiro suplente do PT assumir a vaga de senador. Nesse caso, não. Então, o prefeito de Nova Lima, caso queira mudar de partido, mesmo hoje ele está aberto a essa mudança. Pode ir para qualquer outro partido. No caso do PSL, nós temos 2 vereadores eleitos pelo PSL, que é o Leci Campos e o Gilson. O Gilson, que na semana passada recebeu um comunicado do PSL dizendo da sua retirada sem prejuízo eleitoral. Então, no caso do Gilson, é muito perigoso esse comunicado, porque a coligação do PSL a nível proporcional, o partido não saiu sozinho. O partido só coligado, eu não me recordo aqui com o outro partido, e qualquer suplente, até o último, mesmo que tenha tido só o voto dele, ele pode reivindicar esse mandato, do Gilson. Então não adianta o PSL alertar o vereador que ele não terá, pelo partido, os 30 primeiros dias, depois que o Gilson sair do partido. 30 dias são do partido. E os outros 30 dias seguintes do suplente. Seja o primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o último. Então isso aí eu não concordo muito não, no caso vereador é muito perigoso. Mas o Gilson todos nós sabemos que a linha política dele, ele é alinhado com o prefeito, Cássio Manhães Júnior, né? Ele foi secretário na gestão do Carlinhos, né, nos 2 mandatos, ele ocupou vários cargos de chefia e no final ele era secretário de obras. Então a linha dele é toda alinhada ao prefeito. Não justifica, na minha opinião, ele continuar no PSL na eleição que vem. Mas é bom atentar para... aí ele terá esses 30 dias, né, do dia 2 de março a 2 de abril, para poder sair do partido sem prejuízo nenhum. O Leci, essa janela não adianta que ele Leci, vai continuar? Eu acredito que sim, né? Aí nós temos o PRTB, que é o partido do Alessandro Coxinha, é o partido alinhado a ele. Hoje, por incrível que pareça, são os 2 partidos mais bem organizados em Nova Lima. O PRTB e o PRB. Que é do pastor André. Que é do pastor André. Eles têm feito um trabalho administrativo muito importante, já fazendo reuniões com grupos femininos, né? Trazendo a mulher para o partido. Não podemos esquecer que 30% das vagas nas eleições são destinadas a ambos os sexos. Continua? Né? Continua, então as mulheres continuam tendo papel importante. Papel importantíssimo e não conseguindo preencher os 30%. Esse é que é o problema. Então, o PRTB e o PRB já vêm fazendo essas reuniões
e tem sido, sim, os dois partidos mais bem organizados na Nova Lima. Eu não acredito que haverá mudança neles, não. De forma nenhuma. Tem a questão do PT, que é o Silvânio e o Flávio de Almeida. O que você acha a respeito? Eles vão ter que aguardar bastante, eu digo, em relação a essa crise que está no país inteiro, né? Eu fico muito sentido, mas nós estamos aqui para debater. Hoje, o Partido dos Trabalhadores tem sua imagem muito desgastada a nível nacional e a nível de Nova Lima. Então é necessário que o Silvano e o Flávio, né, reflitam bastante até dia 2 de abril, né, que é o prazo para novas filiações e o prazo final para que eles mudem de partido, para que eles tenham possibilidade de ser reeleitos, a não ser, como eu volto a afirmar, que haja uma mudança econômica no país que volte a melhorar os índices de popularidade da presidente, né, e que em Nova Lima a gente consiga fazer com que toda essa turbulência administrativa e institucional, sem falar a parte financeira que o município vem passando e que vem afetando muito, porque a gente está falando só do Cássio Baiano Júnior, do Cassinho, mas nós não podemos esquecer que a vice-prefeitura está na mão do PT. Isso aí o PT pode romper a aliança como rompeu em decisão executiva do partido, mas deixo claro que ainda não entregaram nenhum dos cargos como determinado pela executiva, mas que a vice-prefeita é do PT, e está lá dentro da prefeitura, diga-se de passagem, fazendo um excelente trabalho, é uma das pessoas mais presentes dentro da prefeitura, né? Mas que na parte constitucional não tem os poderes que tem o prefeito no exercício do cargo. Muita gente questiona a vice-prefeita, a vice-prefeita não faz nada, mas é determinado na lei orgânica do município quais são as atribuições e as prerrogativas dela. E ela só tem essas atribuições quando o prefeito se ausenta do município durante 15 dias, né, para ir para uma viagem para o exterior, ou em caso de doença, desde que comunicada à Câmara de Vereadores. Então, enquanto isso, a vice-prefeita não tem os poderes que o prefeito tem, mas continua lá sendo do PT e responsável também por parte de todo esse desgaste político. Pelo sucesso ou pelo insucesso da administração pública. Correto. Fernando, e o DEM, por último? O Democratas, tem o presidente da Câmara, José Guedes, e o médico Fausto Niquim. Eu também não acredito que haja mudanças, porque a mudança que poderia ocorrer seria ir para o PSDB, que é o partido hoje que mais se alinha aos democratas, né? O PSDB está todo a parte administrativa dele legalizada dentro de Nova Lima, sob a presidência do Valmir Braga e a vice-presidência do João Marcelo, né? O PSDB vem como uma grande força para a eleição do ano que vem, mas eu acredito que se não lançar candidatura própria, né, deve sair na chapa que será encabeçada pelo andar da carruagem, dizem ser pelo próprio Vitor Penido, que está ficha limpa e apto a disputar a eleição do ano que vem, né? Por falar nisso, Fernando, o que se discute muito entre os grupos políticos da cidade é a questão de Cássio Baiano Júnior, Vitor Penido e Carlinhos Rodrigues, que são as principais lideranças hoje de Nova Lima. Questão de inegibilidade. Vitor Penido, hoje, se as eleições fossem hoje, ele poderia ser candidato? Pode. Vitor teve uma punição por improbidade administrativa de 3 anos dada pelo Tribunal de Justiça. Mas no Tribunal Regional Eleitoral, essa punição não tem validade. Ela só tem validade quando o que causou a punibilidade por improbidade administrativa cause prejuízo ao erário. E não houve esse prejuízo. Então, Vitor nem readquiriu, ele continua tendo seus direitos políticos validados e está apto sim a disputar a eleição, seja hoje ou no ano que vem.
não há impedimento nenhum, não só para ele assumir a prefeitura, caso seja ratificada a decisão de Nova Lima e do TRE, e casse realmente o mandato de Cassinho e dispute as eleições do ano que vem. E Carlinhos Rodrigues? Carlinhos, a situação dele é um pouco mais complicada, porque a juíza de Nova Lima solicitou a perda dos direitos políticos dele, então o título de eleitor dele, inclusive, encontra até suspenso. Mas todo o processo que ele está passando é cabível de recursos e com certeza ele vai entrar com recurso. Mas se as eleições fossem hoje, não, ele não poderia disputar. Mas a eleição ainda é ano que vem e esse processo dele está ainda a nível regional, em Minas Gerais, ele está com certeza recorrendo e deve sim estar também habilitado a disputar a eleição do ano que vem. Porém, com certeza essa habilitação será através de uma liminar. O que, se ocorrer, vai trazer um transtorno muito grande, porque Nova Lima terá novamente um candidato sob liminar, uma candidatura sob liminar. Se ele for eleito, vai tomar posse sob uma liminar e administrar Nova Lima através de uma liminar. Aí nós vamos verificar o que está ocorrendo agora com Cassinho, que administra Nova Lima há 2 anos sob uma liminar. Isso é muito ruim para o município, muito mesmo. E Cassinho Maiano, nosso atual prefeito? O Cassinho também está, né, através dessa liminar que eu disse, que já está lá no tribunal, ele já teve 2 liminares, né, mas com o pedido de vista, né, do processo, tudo isso está causando essa demora, essa morosidade da justiça, né, e que o pedido de vista é o único pedido que não tem prazo final. Ele pode ser julgado agora, como pode ser julgado fim do ano que vem, ou nem dar tempo do ministro que pediu vista conceder essa vista. Então o Cassinho, por enquanto, está apto sim, está elegível, né? E nós vamos ter, com certeza, outros candidatos, outros postulantes, né? Nós estamos só analisando as 3 atuais lideranças políticas da cidade, como o Fernando mesmo disse, ano que vem está longe. Na Câmara de Vereadores existem, nos bastidores, vários vereadores que pretendem sim participar do processo eleitoral e pessoas também que estão fora do cenário político, porque não podem sim candidatar a prefeito ou a vice. E uma mudança, Fred, que eu acho que vai ser muito importante, é o aumento do número de vereadores da Câmara. Essa seria a pergunta-chave aqui nesse quadro. O aumento de cadeiras pode ser feito até quando? Qual que é o prazo? Até no primeiro dia das convenções municipais. Essas convenções elas foram modificadas. Até a eleição passada, ela era do dia 10 a dia 30 de junho. Como a Justiça Eleitoral reduziu o prazo de propaganda eleitoral, tempo de 3 meses para 1 mês e meio, então nós vamos ter propaganda eleitoral durante 45 dias e não mais sobre 90 dias. Então, esse prazo da convenção, que era do dia 10 a 30 de junho, foi alterado para o dia 20 de julho a 5 de agosto. Então, até dia 20 de julho, a Câmara pode fazer essa alteração. Nós temos, pela tabela que o Supremo Tribunal Federal definiu, de 80.001 habitantes até 100 mil, nós podemos ter até 17 vereadores na Câmara. Eu não acredito que nesse momento de crise financeira que o município atravessa, a Câmara vá aumentar para 17 vereadores ou talvez 15. Mas é importante que seja feita uma mudança para 11 vereadores, ou 13 ou 15, o número que for, que seja ímpar. Porque com 10 vereadores está ocorrendo de sempre, quando dá empate, o presidente da Câmara tem a prerrogativa do voto de Minerva. Então ele está votando 2 vezes. Então voltar para 11 vereadores é importante. Ou para 13, como já foi na eleição de 82. Na eleição de 82 nós tínhamos 13. Depois passou para 15. Né? O número de 11 vereadores, de 10 vereadores é pouco para o tamanho, para a proporção do município de Nova Lima, de 428 quilômetros quadrados. Nós somos 1,5 vezes maior do que o município de Belo Horizonte.
E também 17 eu já acho que é um número muito excessivo. Isso que eu te perguntar, pela sua experiência, não só política, mas como um estudioso da legislação eleitoral e um historiador da cidade de Nova Lima, adquirido do seu pai, seu Jesus, qual que é a sua sugestão? Você já tem a sua sugestão? Tem. Eu acredito que 13 vereadores seria o ideal para Nova Lima hoje. Esse número atual de 10 vereadores permite ao prefeito ter um controle maior da Câmara. Esse controle que eu estou dizendo é na questão de aprovação de projetos. Você vê, hoje nós estamos na base de 5-5, né, vereadores. Mas, de qualquer forma, o prefeito perdeu quando criou a comissão processante. Foram necessários 7 votos. Então, 2 votos de vereadores do grupo dele foram para criar a comissão processante. Isso é muito perigoso. Agora, 13 vereadores hoje é o básico, desde que não se aumente o repasse da verba da prefeitura para a Câmara, que hoje me parece está em torno de 5,7%. A lei exige 7%, mas a Câmara está solicitando 5 ponto alguma coisa. Eu acho que esse valor é suficiente, não adianta a municipalidade ficar debatendo esse assunto, falar, mas a Câmara não diminui os gastos. Não, a Câmara tem um limite mínimo de 2% e o limite máximo de 7%. Eu acho que 5,7% é um valor razoável, já que a Câmara, o Poder Legislativo, não tem como criar impostos para gerar renda para ela. Ela depende do município, do executivo. Inclusive não pode criar nenhum projeto que gere custo. Então eu acredito que esse valor que está indo para a Câmara é um valor razoável, dentro do valor que o município recebe. Se nós não tivéssemos essa crise, ano que vem agora, 2016, o orçamento está em torno de 850 milhões. Aí o valor que é repassado para a Câmara poderia até diminuir um pouco. Mas o que aconteceu foi o contrário. A receita está diminuindo e, obviamente, o valor de repasse para a Câmara também. Então, eu acho que 13 vereadores é o ideal, mantendo esse repasse que a Prefeitura tem feito para a Câmara. Repasse esse constitucional, é obrigação do município repassar o Poder Legislativo. E também criar essa condição da Câmara ter um número ímpar de vereadores. Ok, Fernando. Nós vamos para o último break comercial, nós vamos para o nosso quarto bloco, onde Fernando vai dar uma resumida nas principais mudanças da mini-reforma. Só um minuto. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya. Uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda: a forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, fique sempre atento. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criadores do mosquito. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Garantir o futuro e tudo o que você já conquistou. É isso que o Brasil está fazendo, ajustando gastos para avançar em áreas essenciais, como a produção de alimentos. Este ano, estamos investindo mais de 180 bilhões em crédito para o produtor rural, para aumentar a produção e garantir alimentos de qualidade, com preço justo para todos. Mamãe, tem mais. Ministério da Agricultura, Governo Federal. Mãe, quero mais.
O trabalho do governo federal avança em Minas Gerais, avança no Brasil. O Minha Casa Minha Vida realizou o sonho de mais de 274 mil famílias no estado. Na saúde, 4 milhões de mineiros recebem medicamentos gratuitos. E com mais médicos, mais de 1.500 profissionais beneficiam 5 milhões de pessoas. Na educação, 362 creches foram construídas e já estão garantidos recursos para mais 671 creches. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Estamos de volta para o nosso quarto e último bloco do Banqueta em Foco, que está debatendo a mini-reforma política e recebendo em nossos estúdios Fernando Uarte. Fernando, no nosso último bloco, nós vamos resumir outras mudanças, a não ser essas que nós já falamos, mas que também estão na mini-reforma. Além de uma mudança importante da propaganda eleitoral, que caiu de 90 para 45 dias, que também ajuda a deixar mais justa, né, mais igual a campanha, porque se o candidato que ele tem dinheiro fazer uma campanha de 90 dias, o candidato mais humilde, com menos recursos, com 45 dias, ajuda ele. Outras alterações, Fernando, que a gente não falou? Olha, o voto impresso vai ser muito importante na lateral de cada urna, acoplada à urna. Isso já foi feito uma vez, mas naquele momento não deu muito certo, não. Mas agora a mini-reforma, introduziu de novo o voto impresso. O que é o voto impresso? Na hora que você acabar de votar para prefeito e para vereador, vai aparecer um impresso ao lado, confirmando o voto, se foi dado aqueles dois candidatos que realmente você digitou. Aí você confirma, aperta de novo nessa urna, nessa máquina lateral à urna, e esse voto impresso cai como se fosse numa urna de lona, daquelas antigas. E no final, o juiz eleitoral poderá sortear X% daquelas urnas para serem verificados os votos dados eletronicamente e os votos que estão no impresso. Isso é muito importante para trazer ao conhecimento público a forma transparente, né, a ética, a lisura do processo eleitoral, que é muito importante. Porque gera muita dúvida, né? Tem muitos mitos aí em cima dessas urnas. E a votação eletrônica, Fred, ela traz um grave problema. Não se tem recontagem de votos no processo eletrônico. Então, eu acredito que seja muito difícil uma fraude no processo eleitoral, principalmente em Nova Lima, em que as mesas receptoras de votos, né, as mesas eleitorais, são muito bem distribuídas. O primeiro mesário, o segundo mesário, o presidente, o secretário, são todos muito bem escolhidos pela Justiça Eleitoral. Tem prazos para impugnação dos partidos em relação aos nomes constantes das mesas. O processo aqui, graças a Deus, sempre foi com muita lisura. E os disquetes chegando lá, nós estamos sempre lá. Sempre, né? Lá. Outra proibição graças a Deus, a nossa cidade e os demais municípios brasileiros vão permanecer limpos. Foi proibida agora a pintura de muro. Acabou. Nem de 2x2 mais não pode. Acabou a pintura de muro? Acabou. Pintura de muro. Uso de bonecos nas ruas, faixas, placas, cartazes, pinturas em bens particulares, nada mais. Até placas? Não, é só um adesivo ou papel de até meio metro quadrado. Então, o limite atual é de 4 metros, ou seja, acabou a pintura de muro, graças a Deus. Porque a maioria nós temos hoje em Nova Lima quase 100 muros ainda pintados. Mas que a Justiça Eleitoral não vai designar oficiais de justiça para ficar com tantos outros processos de paternidade, de exames de DNA, essas coisas todas, crimes. Não vai ter tempo para ficar indo atrás de gente para poder desmanchar o muro. Mas é uma propaganda ilegal para a eleição do ano seguinte. Como eu disse, estão vedadas as empresas que executam obras públicas, fazer doações, né? Outra coisa também que a população já está antipatizada é a propaganda obrigatória na televisão. Ela foi reduzida de 45 para 35 dias. Né? O teto máximo de gasto de campanha
de prefeitos em municípios com até 10 mil habitantes, no caso Rio Acima, que não tem 10 mil habitantes. O máximo que o prefeito pode gastar é 100 mil reais. Né? E o que vai fazer? O que você terminou há pouco, você falou, trazer o equilíbrio no processo eleitoral. Um candidato mais humilde, disputando com um candidato muito rico, né? A gente, né, vamos citar o caso aqui de Rio Acima, né, em que o patrimônio do candidato a prefeito que foi eleito lá, pela declaração dele junto à Justiça Eleitoral, é superior a 5 milhões de reais. Então, disputar com um candidato pobre já passa a criar um desequilíbrio muito grande. Só participa o candidato, a filiação de 6 meses, né? Que, na minha opinião, é a mudança mais importante. E, finalmente, a proibição de qualquer tipo de veículo, carroça, bicicleta, no dia das eleições. Então, esse tipo de propaganda agora vai ser proibido até no dia das eleições, porque antes a propaganda sonora era proibida, mas nas bicicletas e nas carroças não havia proibição. Você está falando no dia? No dia, só no dia. Então, né? Os carros de som, nós vamos continuar sofrendo com o carro de som? Vamos continuar sofrendo, infelizmente. E com as músicas bem elaboradas, né, Fernando? E o teto de doação de 20 milhões que, como eu disse anteriormente, deve ser vetado esse artigo pela Presidente da República em razão da constitucionalidade de uma lei que está sendo discutida no Supremo. Então, Fernando, deu para a gente explicar bastante para nosso telespectador, conforme eu disse, não só para os candidatos, mas para a sociedade civil num todo. Isso. É sempre um prazer recebê-lo aqui, com grandes informações. Você que presta relevante serviço, não só para os políticos, mas também para toda a nossa cidade. Chegamos ao nosso momento de despedida, Fernando. Você quer deixar alguma mensagem para o público de casa? Ô Fred, dizer da imensa satisfação, né, de sempre aceitar seu convite para vir aqui, esclarecer agora aos seus telespectadores essas mudanças importantes na legislação eleitoral. Espero que não fique só neste programa, porque a gente deve aprofundar melhor, acho que tema, item por item, né, para dar uma visão melhor, mais ampla para o telespectador, para o eleitor, né, e também aproveitar essa oportunidade para deixar claro aos meus amigos, né, aos telespectadores e aos meus amigos, que eu não sou candidato a nenhum cargo público no ano que vem, né, legislativo. Isso é importante porque eu fiz publicar, inclusive no seu jornal, uma nota no mês de abril dizendo isso. E também agradecer a uma oportunidade que eu estou tendo, agradecer a todos os partidos políticos, todos, eu já trabalhei em Nova Lima nesses 30 anos, para todos os partidos políticos. E agradecer ao doutor Juarez, à doutora Mirna, à promotoria pública em geral, aos funcionários do cartório eleitoral que sempre me deram muita força e especialmente ao doutor Léo Alves de Assis, presidente da OAB, que junto comigo nós fizemos parcerias e promovemos pela OAB, né, de subseção Nova Lima, vários seminários eleitorais, né, e eu ando sentindo falta deles, porque é uma forma de trazer pessoas altamente competentes do Tribunal Regional Eleitoral para vir falar sobre prestação de contas, sobre registro de candidaturas, né? Muito importante esse seminário e que no ano passado e até agora, desse ano, a gente não realizou nenhum. No ano passado não tinha TV Banquete, Fernando. Eu já faço os compromissos com você e com certeza o nosso amigo Léo. Nós vamos fazer esse seminário ano que vem. Pode ter certeza. Importante porque o último seminário que nós fizemos no Teatro Municipal tinha mais de 500 pessoas, né, o público de 500 pessoas. O Tribunal Regional Eleitoral escolheu Nova Lima e o nosso seminário, né, o seminário promovido pela OAB, né, de Nova Lima, para o lançamento da cartilha das prestações de conta a nível estadual, né, veio o presidente do TRE, e isso é muito importante, não só para Nova Lima, mas como para Raposos e Rio Acima, que são municípios que formam a nossa comarca. A nossa grande Nova Lima. A grande Nova Lima. Fernando, obrigado. Uma boa noite a todos. Obrigado a você, público de casa, que ficou todo esse tempo debatendo, escutando a questão da reforma política.
Na semana que vem teremos um novo assunto, novos debatedores. Obrigado pela audiência e até a próxima.